Aí, pessoal, mais um vídeo. Esse é o número de 200, hein? Então, é um reforço para a segunda etapa do PAS lá da Federal de Lavras. A prova que eu estou fazendo é do triênio 2019-2021 e nesse vídeo eu vou fazer as questões de 21 a 25. Bom, nessa questão ele dá uma parábola, que é x ao quadrado, e uma reta, que é x mais 2. Aí ele mostra que existe uma interseção entre a reta e a parábola. Então, vamos calcular essa interseção. Muito bem, então o que eu faço? Eu pego a parábola, que é x ao quadrado, igualo a x mais 2, que é a reta. Bom, passando para o primeiro membro, vamos ficar dessa forma. Então, uma equação de segundo grau, vamos aplicar o Bhaskara. Então, aplicando o Bhaskara, fica menos b, então vai ficar mais 1, mais ou menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2a. Então, fazendo a continha, vamos ter 1, veja bem que seria 1 mais ou menos, né? Mas observe que a posição do Q, a posição do x dele é negativo, veja aqui. Então, negativo, certo? Então, por isso que eu só peguei 1 menos 3, e não peguei 1 mais 3, né? Então, eu peguei apenas 1 menos 3. Então, vai dar menos 1. Então, este valor aqui é o menos 1, ok? Então, se você quiser fazer ele aqui, por exemplo, né? Então, aqui, ó, você tem esse resultado aqui, é o menos 1, ok? Aí. Ora, mas se aqui é menos 1, quer dizer que o x é menos 1. Portanto, eu posso fazer menos 1 ao quadrado, então vai dar 1. Então, quer dizer que esse y aqui também é 1. E aqui, evidentemente, é o 0, né? Ok? Muito bem. Agora, vamos calcular a distância do P até o Q. Ora, veja que aqui é um triângulo retângulo, então você pode usar o teorema de Pitágoras. Então, daqui até aqui você tem 1. E daqui até aqui também você tem 1. Então, você vai ter exatamente isso aqui, ó. P de PQ, né, ao quadrado, vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar 2. Portanto, PQ vai valer raiz de 2. Então, esse pedaço aqui vale raiz de 2, né? Aí. Muito bem. Agora, vamos passar para o lado QR. Então, QR é a distância desse ponto aqui até este aqui. Ora, mas esse ponto também pertence à parábola. E o y dele vale 1. Ora, então qual outro número que é ao quadrado também dá 1? Ora, é o 1. Então, isso quer dizer, então, que naquela posição ali, eu também vai ser o 1 aqui para o x, né? Ó. Então, aqui também vai ser 1. Perfeito? Ora, então, qual vai ser a distância? Qual vai ser a distância entre o menos 1 e o 1? Ora, vai ser 2. Verdade? Então, a distância de Q até R vai ser 2. Bom, agora vamos calcular de R até S. Ora, aqui também podemos aplicar o teorema de Pitágoras, né? Nós já sabemos que esse cateto mede 1 e esse cateto mede 2, que vai de 1 até 3. Então, utilizando aqui o recurso, RS ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Portanto, vai dar 5, daí RS vale a raiz de 5. Mas a pergunta foi, qual a distância percorrida pela formiga até... Bom, nesse segundo exercício, você tem uma brincadeirinha aqui que é pense o número, né? Inteiro positivo. Aí você vai somar os 3 primeiros sucessores. Ora, o que são sucessores? No caso, sucessor é o que vem depois. Então, isso quer dizer o quê? Ora, quer dizer o seguinte, se eu pegar o número, eu vou pensar no número, por exemplo, x, não é isso? Vou pensar em x, certo? Então, vejamos. Vamos supor que eu pensei em x. Então, quem é o sucessor?
Ora, é o x mais 1, depois o x mais 2, depois o x mais 3. Então, ao somar isso, eu vou ter 3x mais 6. Bom, aqui depois ele fala para você somar os três primeiros antecessores, quer dizer, os que vêm antes do x. Então, vai ser o x menos 1, o x menos 2 e o x menos 3. Somando isso, vamos ter 3x menos 6. Agora, você vai multiplicar essas duas somas. Então, vamos multiplicar esse número por esse. Ora, no produto eu tenho o produto de uma soma por uma diferença. Então, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Bom, aí depois ele vai descobrir qual é o número pensado. Suponha que nessa brincadeira a pessoa diga que o resultado do produto, que é esse aqui, é 45. Então, vamos igualar isso aí a 45. Ora, passando o 36 para o segundo membro, vamos ter 9x ao quadrado igual a 81. 81 dividido por 9 dá 9. E x ao quadrado é igual a 9, x vale 3. Portanto, o número pensado foi 3. Né? Veja que 3 mais 1, 4, 5, 6. Então, 4 mais 5 mais 6 vai dar 15. 3 vezes 3, 9, mais 6, 15. Então, está correto, né? Bom, agora vamos pensar em outro número, como diz aqui, ó. Pense em outro número também positivo. Veja que aqui poderia ser o número menos 3 também, né? Mas ele pediu um inteiro positivo. Então vamos fazer de novo. Pensar em y, evidentemente que vai dar a mesma coisa, só que vai ser 9y ao quadrado menos 36. E isso agora vai ser igual a 108. Então, juntando 36 com 108, vai dar... Na questão 23, eu tenho uma exponencial, né? Então, aqui eu tenho a função exponencial e ele está dizendo o seguinte, que após 1 hora, a temperatura da lata caiu para 12, quer dizer, era 24. Esse 24 que está aqui é exatamente esse, porque se você fizer t igual a zero, isso aqui vai dar 2 elevado a zero é 1, 1 vezes 24 dá 24. Então, geralmente, esse número aqui multiplicando a potência, né, é exatamente o valor inicial. Então, vamos substituir o t agora por 12. Não é isso? Então, vamos substituir por 12 e o t vamos substituir por 1. Então, ficamos assim. Vamos passar o 24 dividindo. Então, ficamos assim. Simplificando 12 com 24, vai ficar meio. E 2 elevado a menos alfa é exatamente 1 sobre 2 a alfa. Ora, então aqui, se 1 é igual a 1, então 2 tem que ser igual a 2 elevado a alfa. Ora, se 2 elevado a alfa é igual a 2, então quer dizer que alfa vale 1, pois o expoente desse 2 é 1. Agora, falou o seguinte, qual a temperatura da lata após ter sido colocada no congelador por 3 horas? Ora, então agora eu vou calcular o t de t, mas no lugar do alfa eu coloquei 1, então por isso que ficou menos t. Daí, substituindo o tzinho por 3, ficamos assim. E aí, 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 ao cubo. Mais 2 ao cubo é 8. Então, 24 dividido por 8 vai dar 3 graus. Bom, nesse aqui de geometria, você tem uma pizza quadrada de lado L, né? E você dividiu em 8 pedaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, de forma que todos eles têm a mesma área. As fatias triangulares, que é essa destacada aqui, ó, elas são triângulos isósceles, quer dizer que esse lado é igual a esse lado. Qual é o perímetro de cada pedaço triangular e de cada pedaço não triangular? Ora, então vamos primeiro, a área do quadrado de lado L vai ser exatamente L ao quadrado. Ora, assim cada pedaço vai ter L ao quadrado sobre 8, porque eles têm 8 pedaços de mesma área. Ora, muito bem. Vamos chamar esse pedacinho aqui de B, ou seja, esse pedaço aqui é B, é a base do triângulo. Então, L ao quadrado sobre 8 vai ser a base do triângulo vezes a altura do triângulo. Ora, a altura do triângulo é, evidentemente, a metade do lado, porque aqui vai do centro do lado do quadrado, né? No centro do quadrado. Então, essa medida aqui é a metade do lado.
Então fica base vezes altura sobre 2. Simplificando aqui, né? Aqui 2 vezes 2 dá 4. 4 com 8 vai dar 2. Então vai dar 2b, cancela o L com o L e ficamos assim. Então quer dizer que o lado do quadrado é o dobro desse pedaço aqui. Ora, se é o dobro desse pedaço, então quer dizer que este pedaço com esse pedaço aqui tem que ser B. Ora, então como eles são iguais, então um é metade e o outro é metade. Muito bem. Agora vamos chamar o pedaço inclinado do triângulo de K. Então agora aqui vai ser K e do outro lado também vai ser K. Né? Então eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então vai ficar B, veja bem, aqui eu vou pegar o meu teorema de Pitágoras, então ele vai ficar nesta parte aqui, ó. Então eu vou fazer aqui, ó, aqui e aqui, tá certo? Então esse pedaço aqui é a metade do B e esse pedaço aqui é a metade do L. Aqui está. Muito bem. Agora vamos fazer B ao quadrado sobre 4 e aqui eu vou substituir. O que é L? Ora, L é 2B. Então vai ficar 2B ao quadrado, 4B ao quadrado sobre 4. Ora, agora vamos fazer o seguinte. Somando B ao quadrado com 4B ao quadrado, vai dar 5B ao quadrado sobre 4, que é igual a K ao quadrado. Achando a raiz quadrada... Bom, agora vamos pegar o pedaço triangular, esse pedaço, e vamos achar o seu perímetro. Ora, o seu perímetro vai ser a base, que é B, mais 2K. Ora, mas o K é B sobre 2 raiz de 5. Então, aqui eu vou ter B. Simplificar B com B vai dar B raiz de 5. E agora eu vou colocar o B em evidência, vai ficar 1 mais raiz de 5. Ora, mas acontece que o B, né, é a metade do L, conforme a gente viu lá atrás. Então, substituindo B pela metade do L, vamos obter que o pedaço triangular tem perímetro 1 mais raiz de 5 sobre 2 vezes L. Vamos fazer agora do pedaço não triangular. O pedaço triangular vai ficar com B sobre 2 e aqui também vai ser B sobre 2. Então, eu vou ter 2B sobre 2. E depois eu vou ter mais esse K e mais esse K, ou seja, 2 vezes o K. Ora, fazendo essa continha, vamos ter, cancelo B, o 2, cancelo 2, ficamos assim. Colocando em evidência, ficamos assim. Substituindo B por L sobre 2, ficamos assim. E por fim, ficamos assim. Ou seja, o perímetro do pedaço triangular e o perímetro do pedaço não triangular têm os mesmos valores. Bom, nessa questão, nós temos o trabalho de probabilidade, né? Então, você tem 2 candidatos entre 10 que vão se candidatar a ser presidente e secretário de um grêmio. Então, aqui ele diz, qual a probabilidade de Francisca e Antônio formarem a diretoria do grêmio? Então, aqui não está dizendo que Francisca tem que ser a presidente e o Antônio tem que ser o secretário, ok? Então, pode ser os dois. Então, eu usei o arranjo, porque tanto faz, Francisco e Antônio é um grêmio e Antônio e Francisca é um grêmio também. É uma diretoria diferente, porque um é presidente e o outro é secretário. E se for ao contrário, então muda o grêmio, tá certo? A diretoria muda. Portanto, o total de duplas é arranjo de 10 em grupos de 2, que é 10 vezes 9, que é 90. Ora, então ficamos com 2, porque pode ser Francisca e Antônio e Francisca, dividido por 90. Portanto, vai dar 1 sobre 45. Uma outra maneira de fazer seria você colocar qual é a chance de Francisca ser candidata a presidente. Ora, 1 em 10. E do Antônio ser secretário, 1 em 9. Mas pode ser o contrário, pode ser o Antônio presidente, 1 em 10, e pode ser a Francisca secretária, então 1 em 9. Então, daí, fazendo essa conta, vamos obter 1 sobre 90 mais 1 sobre 90. Então, vamos ter 2 sobre 90 e aí o resultado 1 sobre 45. Valeu, pessoal, até o próximo.